determinado momento que marcava o fim, o extermínio dos judeus dentro daquele império. O capítulo 4 é o que lemos. A essa altura, Esther já era rainha. Quando Mordecai fica sabendo do decreto, ele rasga suas roupas, se veste de pano de saco, em sinal de humilhação, de pranto, de sofrimento, e ele sai pelas ruas daquela cidade gritando, angustiado. Ele chega à porta do rei, vestido daquela forma, o que não era permitido. Esther, de dentro do palácio, fica sabendo que Mordecai está com vestes inadequadas na porta do rei. Ela fica desesperada. Ela manda roupas através dos seus servos para que Mordecai se troque as suas vestes. Ele se nega a fazer aquilo. Ela manda um mensageiro perguntar o que está acontecendo para que você cometa uma loucura dessas. Mordecai então manda um recado para dentro do palácio, com exceção para aqueles a quem o rei estendesse o seu cetro, usando de misericórdia. Quando Mordecai recebe a resposta de Esther, ele fica indignado, e é o texto que nós lemos. Parafraseando, é como se ele dissesse assim: Esther, como assim você não pode fazer nada? Como assim Deus te colocou dentro desse palácio? Deus colocou você aí no meio de milhares de moças. Deus te elevou à posição de rainha. E agora você diz que não pode fazer nada. E ele diz: você está pensando que você vai escapar desse decreto? Você está achando que por estar aí dentro a morte não vai te alcançar aí? Você acha que está imune só porque está com uma coroa na cabeça? Fique sabendo, Esther, se você não se levantar agora, se você não abrir a sua boca e usar aquilo que Deus deu na sua mão a favor do povo de Deus, Deus vai levantar escape de outro lado. Deus vai levantar socorro de outro lado, e você e a casa do seu pai perecerão. Aquelas palavras parece que caíram como uma bomba no coração de Esther. Parece que ela desperta, e ela pede: então jejua por mim. Pede ao povo para fazer um jejum de 3 dias. Eu vou jejuar no palácio com as minhas servas. E daqui a 3 dias eu entrarei na presença do rei, mesmo contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Em outras versões diz: se perecer, pereci. Mordecai diz mais: quem sabe, Esther, não foi justamente para esse momento que Deus elevou você à posição de rainha. Você acha que Deus colocou você dentro do palácio para você viver bem, prosperamente, comer do bom e do melhor, ficar aí de boa, aproveitando a vida? Quem sabe não foi para esse momento que Deus colocou você aí. No 3º dia ela se apresenta ao rei. O rei estende o cetro. Esther consegue o acesso. Pede ao rei para marcar um banquete e pede para que Ramã esteja presente. No dia do banquete, Ramã vem. Ela faz o banquete. O rei Assuero pergunta: o que queres, minha rainha? Até metade do reino te darei. Ela diz: eu quero que o Senhor compareça com Ramã num novo banquete que eu vou fazer amanhã. E o rei diz: ok. Ramã vai embora e vê Mordecai novamente na porta do rei e não se dobra diante dele. Ramã chega em casa empolgado porque tinha sido convocado para o 2º banquete da rainha, mas indignado porque Mordecai continuava na porta do rei e não se dobrava. Ele não se contenta que o decreto para a destruição dos judeus já estava baixado. Ele então
tenta diretamente contra a vida de Mordecai. Sua esposa manda que ele construa uma forca e que no dia seguinte vá de manhã diante de Assuero e peça para enforcar Mordecai naquela forca. Ele acha a ideia boa, manda construir a forca e se programa para no dia seguinte ir diante do rei. No capítulo 6, naquela mesma noite que Ramã constrói a forca para matar Mordecai, o rei Assuero, dentro do palácio, perde o sono. Ele tem uma insônia e não consegue dormir. Ele pede que tragam os livros das crônicas do rei, dos feitos memoráveis do reino. Os servos trazem e começam a ler, até que eles contam uma história de um judeu chamado Mordecai, que há um tempo atrás descobriu uma conspiração contra o rei. Mordecai, na ocasião, denuncia aquela conspiração. Aqueles homens são presos e mortos, porque se investigou e viu que era verdade. E o rei Assuero, então, faz uma pergunta: que honras e distinções foram feitas a este Mordecai, pelo fato dele ter salvado a minha vida? Os servos respondem: nenhuma, rei. Não foi recompensado pelo que fez. Não foi feito nada. No dia seguinte, pela manhã, Ramã entra no pátio do palácio. Assuero manda ele entrar e pergunta a Ramã: Ramã, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei pretende honrar? Ramã tem no seu coração a certeza que o rei estava falando a respeito dele mesmo. Ele tem a certeza que ele é o homem que o rei está querendo honrar. Ele então pede para que o rei pegue as vestes reais que o rei usava, o cavalo que o rei costumava montar, sobre cuja cabeça tinha sido colocada uma coroa. Ele pede para o rei pegar um dos seus mais nobres oficiais, pegar as roupas e o cavalo, vestir o homem a quem o rei queria honrar, montá-lo naquele cavalo e sair pelas ruas do império, dizendo: este é o homem que o rei deseja honrar. Assuero gosta da ideia e diz: ok, pega as vestes, o cavalo e vai até Mordecai, vista ele e faça tudo o que você disse, porque ele é o homem que eu desejo honrar. Ele faz aquilo, sai dali transtornado, retorna depois para o segundo banquete. Ester denuncia a maldade de Ramã, e Ramã termina morto na forca que ele construiu para Mordecai. Esse é o resumo do livro. E a primeira lição que nós aprendemos nessa manhã, diante de toda essa história que eu resumi para você: o livro de Ester, ele mostra de forma viva a soberania de Deus na história, amados. Deus não está alheio ao que acontece com o seu povo. Deus não está alheio ao sofrimento. Ele não está indiferente ao que se passa na terra. Deus não está assistindo o desenrolar da história passivamente, inerte, impotente, incapaz, não. Deus não está de mãos atadas diante do curso que a história toma. O livro de Ester não cita o nome de Deus, isso é interessante. Mas ele é um livro da Bíblia, que apesar de ser o único que não cita Deus, nós vemos Deus presente em cada detalhe, em cada capítulo, em cada versículo, em cada frase. Vemos a intervenção direta de Deus e o cuidado de Deus com o seu povo. Vemos a fidelidade de Deus em manter a raiz de Davi, de Jessé, o remanescente para cumprir a sua promessa. Deus está de pé, atento, ciente, agindo, mesmo quando tem alguém tramando contra a minha e a sua vida, mesmo quando aquilo que está sendo tramado está nos bastidores e ninguém sabe. Erros humanos, até falhas, estão corroborando para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Negligências,
erros, falhas, coisas que habitualmente não acontecem, você acha estranho. É Deus costurando a história da minha e da tua vida. É Deus conduzindo a minha e a tua vida para o lugar que Ele quer. A destituição de Vasti, Deus já estava preparando o caminho para que Esther chegasse à condição de rainha. E o início da história é estranho, a gente fica em dúvida. O rei está certo, ele está errado. A rainha está certa, ele está errado. Irmão, não importa. O que importa é que Deus está no trono conduzindo a história. A providência de Deus ao fazer que Esther seja escolhida entre dezenas, talvez centenas, talvez milhares de jovens. A providência de Deus de plantar sua serva dentro do palácio, para que no momento da calamidade, ela pudesse se levantar como salvação para o povo de Deus. Diante de uma concorrência imensa, entra pela porta aquela moça que Deus escolheu para entrar por aquela porta, amados. Muitas vezes Deus nos coloca em posições, em boas posições até, e precisamos nos perguntar: por que Deus me colocou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Como posso ser útil? Quando Esther titubeia, Mordecai diz: ei, você acha que Deus te colocou aí dentro para quê, jovem? E isso nos mostra que o propósito é sempre maior. Esther podia de repente se olhar como privilegiada. Deus é bom comigo, me colocou em um bom lugar, me deu paz, me deu recursos. Mas na verdade Deus colocou Esther naquela posição para que Esther fosse canal de Deus para salvar o seu povo. E de quebra, Esther viveu uma vida boa. Diante das circunstâncias da nossa vida, sejam elas excelentes, boas, mais ou menos, adversas ou até terríveis, temos que nos perguntar: a providência de Deus me trouxe até aqui? Então, Senhor, o que eu preciso fazer? Quais as pessoas que eu tenho que alcançar? Quem eu preciso abençoar? O que eu preciso fazer então, Senhor? Como devo ser útil com os muitos recursos que Deus está me dando? Ou com os poucos recursos que estão em minhas mãos? Se olharmos para nós mesmos, a prosperidade será um fim em si mesmo. E as lutas, talvez serão um ponto de desespero da tua alma. Agora, se olharmos à volta e tentarmos encontrar o propósito de Deus, pois o propósito de Deus é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que nós. Maior do que os meus interesses, do que o meu conforto, do que as minhas dores. E Mordecai ajudou Esther a despertar para o fato de que o propósito de Deus é maior. Esther pensou: mas eu corro o risco de morrer. Ela pensou em si. Não pensou nos milhares de irmãos que morreriam se ela se omitisse diante daquela situação. Temos que ter atenção no que vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado. Lembra de Moisés? Foi a mesma coisa. Estava dentro do palácio, vivendo uma vida boa, sendo preparado talvez para ser rei. Mas Moisés, o autor de Hebreus, vai dizer que recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer com seu povo do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Moisés entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida e que era necessário se dedicar a esse propósito e viver aquele propósito e conduzir Israel até a porta da terra prometida. Quando acabou o propósito, Deus disse: Moisés, acabou.
daqui para frente é com Josué. Aquilo que você tinha que fazer, você fez. O que você precisava semear, você semeou. Você cumpriu o propósito. Deus é soberano. Quer seja na montanha ou num vale sombrio, Ele está preparando você para viver o propósito dEle na sua vida, para ser canal de Deus para a vida de outras pessoas. A soberania de Deus em fazer com que num primeiro momento Mordecai não fosse reconhecido pelo que fez. Veja que quando o rei pede para lerem o livro, e ele descobre ali toda aquela conspiração que teve no reino, e que Mordecai foi ali canal para livrar a sua vida, houve uma falha ali, irmãos. Naquela noite, Assuero pergunta: que honras e distinções foram feitas? Ele não pergunta: foi feito alguma coisa? Não, ele perguntou: o que foi feito? Porque ele pressupunha que alguma coisa tinha sido feita naquela ocasião. O que Mordecai fez salvou sua vida, irmãos. Salvou a vida do rei. Ele não perguntou: fizeram alguma coisa? Não, ele perguntou: o que foi feito? Quais foram as honras que esse homem recebeu? Porque ele pressupunha que aquele homem tinha recebido. E aqueles homens dizem: rei, não foi feito nada. O rei pergunta: quais as recompensas foram dadas? Ele não pergunta: foi dada alguma recompensa? Não, ele pergunta: quais foram? E aqueles homens disseram: nada. Não foi feito nada. Se até o rei tinha esse sentimento, porque era cultural, alguma coisa tinha que ter sido feita para recompensar Mordecai na época, irmãos. De certa forma, ele foi injustiçado. Uma injustiça aconteceu. Ele acaba de salvar a vida do rei, e parece que o rei dá de ombros, ninguém faz nada, nenhuma menção, nenhuma palavra. Mordecai continuou lá posicionado, porque Deus também estava nesse negócio. Deus também não permitiu que a recompensa viesse naquele momento, porque aquela história tinha que vir à tona em um outro momento. Muitas vezes você está aí esperando o reconhecimento agora, que a coisa aconteça agora, e Deus vem e te esconde, não deixa. E você fica aí chateado: poxa, mas ninguém reconhece, ninguém fala nada. Meu irmão, acalma o teu coração. O Deus que está assentado no trono está também no controle da tua vida. Aquela história não veio à tona, mas a providência de Deus permitiu uma injustiça daquela, para que lá na frente houvesse livramento. A mesma coisa que aconteceu com José. Interpreta os sonhos do copeiro. Em 3 dias você vai estar livre e vai ser restituído. Mas quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. O que aquele homem faz? Esquece. 2 anos depois, Faraó tem 2 sonhos, fica perturbado. O copeiro-chefe lembra: José. No momento certo, Deus trouxe à memória daquele homem o nome de José. Porque o momento do nome de José ser falado para Faraó não foi 2 anos atrás, era 2 anos após. E como José fica 2 anos na prisão esquecido, como é possível alguém esquecer de alguém que interpreta o seu sonho? 3 dias depois eu estou livre e eu esqueço desse homem. O que justifica eu me lembrar só 2 anos depois? É Deus, irmãos. É Deus que sopra o teu nome na hora que tem que soprar. É Deus que levanta o que você fez na hora que tem que levantar. É Deus que faz alguém lembrar de você no momento certo e na hora certa.
Se o copeiro chegasse lá falando de José, não ia acontecer nada, porque não tinha demanda. Faraó ia dizer, legal, tem um monte de sábio aqui no reino, não preciso dele. Aí quando chegou o momento em que nenhum dos sábios de Faraó conseguiu resolver, aí Deus traz José em cena. Deus tira José da prisão. E José sai da prisão para se tornar governador do Egito. Porque Deus é soberano na história. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Ele está permitindo o sofrimento, porque Ele está preparando você para colocar no lugar que Ele tem que te colocar. Mas é preciso suportar o processo. A soberania de Deus em fazer Assuero perder o sono. Um rei poderoso, sem conseguir dormir, agora está agoniado. A soberania de Deus em mandar Assuero mandar trazer aqueles livros. Ele poderia querer se entreter com qualquer coisa. Traz os livros. A soberania de Deus em fazer aquele livro ser aberto exatamente na história que precisava ser aberta, irmãos. Se o livro de Esther não for uma injeção de ânimo, de soberania de Deus para mim e para a tua fé, eu não sei mais o que vai ser, irmão. Se o livro que conta a história de um homem que estava condenado à morte, e sem que esse homem soubesse, Deus movimentou toda uma história, e vem movimentando essa história há anos atrás, para livrar esse homem, e para colocar esse homem agora como segundo no reino de Assuero. Eu não sei mais o que pode trazer fé para o nosso coração. Deus é soberano, e isso nos basta. Eu termino dizendo, havia um decreto, selado pelo anel do rei. Esse decreto não poderia ser revogado. Havia uma forca, preparada por Hamã para Mordecai. Havia uma sepultura aberta. Havia um decreto selado, não poderia ser revogado. Em uma noite, Deus tirou o sono de um rei, trouxe o registro de algo que foi negligenciado. No dia seguinte, Mordecai estava com as roupas do rei, montado no cavalo do rei, com uma coroa, sendo honrado por um Deus, que é Deus soberano. A minha palavra para a tua vida nessa manhã é, vai terminar exatamente do jeito que Deus planejou e decretou para a minha e para a sua vida. E se isso não me consolar, nada mais me consola. O seu fim será exatamente o que Deus planejou. O final da história será exatamente o que foi escrito pelas mãos de Deus. O diabo pode fazer o que for, ele pode preparar a forca que for, ele pode baixar o decreto que for, ele pode selar com um anel que for. No final Deus diz, vai ser do jeito que eu decretei para a sua vida. O diabo pode preparar a forca, a sepultura, o laço. Se Jesus disser, vai haver vida, haverá vida. Se Jesus disser, vai ser um pregador do meu evangelho, vai ser um pregador das boas novas, não importa o cenário que esteja hoje, vai ser um pregador do evangelho. Vai terminar do jeito que Deus planejou e do jeito que Deus tem costurado ao longo da história para que a tua vida termine. Você vai terminar exatamente no lugar que Deus planejou, e Ele é fiel. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é fiel e nos levará a salvo e nos conduzirá a salvo para o seu reino celestial.
Saulo, todos diziam, é um assassino, não tem jeito. Jesus disse, para mim, para vocês ele é isso aí tudo, Ananias. Para mim, ele é um vaso escolhido, para levar as minhas novas aos gentios. E Saulo se torna um grande apóstolo, o maior missionário que a igreja já teve. Escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, muitos da prisão, irmãos. O que estão falando a respeito da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos? Cabe a você ficar com o que estão dizendo, ou crer que existe um Deus soberano na história, que fez com Esther, com Mordecai, e vai fazer com a sua vida e com a minha vida. Amém? Curve a sua cabeça, Pai. Grava essa palavra nos nossos corações, Senhor. Muitas vezes nós cantamos, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és absoluto, mas não fazemos ideia do que estamos cantando. Muitas vezes nem mesmo cremos, Senhor. Vemos o desenrolar da história e ficamos muitas vezes inseguros, amedrontados. Nos faz crer, Senhor, que o Deus de Mordecai é o Deus da igreja, é o Deus de Esther, é o Deus de José, é o Deus de Moisés, é o Deus de Paulo, é o Deus que pode mudar todo um contexto com apenas uma palavra. Libera uma palavra para o coração de cada um que está aqui nessa manhã, que o teu povo saia animado, restaurado e revigorado pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.